Olá, prontos para mais uma conversa profunda? Hoje o papo é sobre um nome que, nossa, mexe demais com a gente aqui no Brasil: Ayrton Senna. Quem viveu aquela época, como eu, era criança, mas lembro bem. As manhãs de domingo, cara, era sagrado, parava tudo. A família reunida para ver a corrida, para torcer. Exatamente. Era um evento, né? Quase um ritual mesmo. Total. E a gente vai revisitar essa história toda, sabe? Usando os materiais que a gente tem aqui. É uma viagem, do kartzinho que o pai fez até o topo da Fórmula 1. Passando por aquelas rivalidades que, nossa, pegavam fogo. Pegavam mesmo. E, infelizmente, chegando naquele dia. Aquele dia em Imola que marcou todo mundo. Pois é, e a nossa ideia aqui não é só listar vitórias, campeonatos, é tentar entender um pouco mais o fenômeno Senna, sabe? Por que ele virou esse ícone tão forte, como essa imagem toda foi criada e o que realmente ficou desse legado, né? Olhando o que as fontes contam pra gente. Boa. Ok, vamos nessa então. Para quem talvez não pegou essa época, Ayrton Senna da Silva, piloto brasileiro, brilhou demais na Fórmula 1 ali nos anos 80, começo dos 90, tricampeão mundial, nasceu em São Paulo, 21 de março de 1960 e, bom, nos deixou naquele 1º de maio de 1994. E aquele velório, os números impressionam, né? 22 horas de duração, fala assim 240 mil pessoas nas ruas. E eu lembro das imagens na TV. Mesmo moleque, aquilo me marcou. O país parou. De verdade. Uma comoção difícil até de descrever. E pensa que tudo começou tão cedo, né? Quase coisa de filme. O pai dele, o seu Milton, que construiu um kart para ele. Ele tinha só 4 anos. É incrível. E o detalhe, com motor de cortador de grama. Imagina a cena. Pois é, mas já andava rápido, hein? Diz que chegava a 60 quilômetros por hora. Nossa. E esse foi o começo de tudo, né? Virou o brinquedo favorito dele, a porta de entrada para a velocidade. E o que chama atenção nas histórias dessa fase é, é a dedicação dele. Desde muito pequeno. Já era algo, tipo assim, fora do comum. É verdade. Aos 7 anos já estava pilotando kart profissional, mesmo sem poder competir ainda, né? Exato. E aos 11, a primeira vez na chuva. Algo que viria a ser a marca registrada dele, né? O cara era mestre no molhado. E tem aquela história dele, com 12 anos, desmontando o próprio kart. Isso é demais. Não era só curiosidade de criança, né? Era método. Ele queria entender como funcionava para tirar mais velocidade. Já mostrava aquele perfeccionismo, aquela busca incansável por melhorar. Total. Aí a estreia oficial em corrida foi com 13 anos, lá em Campinas, 1973, e o moleque já chegou chegando, Como assim? largou na pole, liderou boa parte da prova, mesmo correndo contra gente mais velha, já deu cartão de visitas ali. Impressionante. E os títulos no kart vieram rápido, então? Sim, foi campeão paulista em 74, 76, tricampeão brasileiro de 78 a 80, bicampeão sul-americano em 77 e 80. Colecionou troféu. Caramba! Mas ele não ficou só por aqui, né? Foi pra fora. Isso, o Brasil ficou pequeno. Ele foi disputar os mundiais de kart na Europa, na Ásia, ali entre 78 e 82. Curioso que ele não ganhou nenhum mundial no kart, né? Mas foi lá que ele teve uma rivalidade que ele mesmo considerava especial. Com o Terry Fullerton, o inglês. Senna falava que aquilo sim era competição pura. Automobilismo puro, sem política, sem grana envolvida. E ele chegou a dizer que essa era a melhor lembrança da carreira dele, mais até que F1. Isso diz muito, né? Sobre o que ele realmente valorizava no esporte. Diz demais. Bom, aí chegou aquele momento, né? A encruzilhada. Continuar nos negócios da família ou apostar tudo no sonho de ser piloto. Ele fazia faculdade de administração, mas a cabeça já estava nas pistas, né? Completamente. Decisão difícil, imagino, mas os pais apoiaram e isso foi fundamental. Aí ele fez as malas e... Inglaterra, início dos anos 80. Corajoso. muito. Uma aposta alta, mas que deu certo e rápido. Logo em 81, no primeiro ano na Europa,
ele já foi campeão da Fórmula Ford 1600. Pela equipe Van Diemen. O chefe da equipe, na época, o Ralf Firman, já cantou a pedra. Esse cara vai ser campeão mundial de F1. Teve um tropeço ali, né? Uma volta rápida para o Brasil por falta de patrocínio. Aquele fantasma que sempre assombra piloto. Pois é, quase desistiu. Estava trabalhando na empresa do pai quando de repente toca o telefone. Era o Firman de novo. Exato. Chamando para voltar. Para correr na Fórmula Ford 2000. A grana era curta, apertada, mas era a chance, né? E ele agarrou. E essa categoria, a FF 2000, já era um passo acima. Carro mais arisco, com um aerofólio. E ele se adaptou rápido. Que adaptar. Ele dominou. Ganhou 13 das 15 corridas. Levou o título. Foi impressionante a velocidade com que ele subiu esses degraus, cara. O próximo passo era a Fórmula 3 britânica, em 83. Naquela época, F3 era a vitrine para F1, né? Totalmente. Era ali que as equipes grandes ficavam de olho. E o cartão de visitas dele na F3 foi estrondoso. Como foi? Ele fez um teste para um cara chamado Ed Jordan. Que depois teria a própria equipe na F1. Esse mesmo. E o Senna deixou o Jordan, assim, de queixo caído. Aí, na estreia oficial pela equipe West Surrey Racing, pole, vitória e volta mais rápida. Chegou chutando a porta. E aquele campeonato de F3 foi uma briga daquelas, né? Com o Martin Brundle. Uma briga de foice. O Brundle corria justamente pela equipe do Ed Jordan. Foi roda com roda o ano inteiro. Mas no final deu Senna campeão. E o próprio Jordan elogiou a tática dele. Qual era? Impor um ritmo alucinante logo no começo das corridas. Para desmoralizar os caras. Uma assinatura que ele levou para a F1 depois. Faz sentido. E um desempenho desse, claro, chamou a atenção dos times grandes da F1. Com certeza. Ainda em 83, ele fez uns testes que ficaram para a história. Primeiro na Williams. Ah, esse teste foi famoso. Demais. Ele pegou o carro e simplesmente quebrou o recorde da pista de Donington Park. O Frank Williams falou que eles ficaram perplexos. Mal sabiam eles da ligação trágica que o futuro reservava. Nem fala. E no mesmo ano, testou pela McLaren também, a convite do Ron Dennis, as portas da F1 estavam se abrindo para ele. Mas uma coisa é testar, a outra é conseguir vaga numa equipe de ponta logo de cara, né? Exato. As vagas nas equipes grandes estavam fechadas. Ele até conversou com a Lotus, mas a oferta concreta mesmo veio de uma equipe pequena, a Toleman. Modesta, sem muitos recursos. Isso. Ele mesmo falou na época. Era melhor assinar com a Toleman do que me aposentar. E foi o que ele fez. Estreou na F1 em casa, então. GP do Brasil de 84, Jacarepaguá. Isso. A expectativa era enorme, mas deu problema no motor, ele abandonou. O primeiro ponto veio na corrida seguinte, na África do Sul. Era só o começo. Mas o momento que realmente colocou ele no mapa da F1 foi Mônaco naquele mesmo ano, 84. Ah, Mônaco 84. Inesquecível. Chovia, mas chovia muito. E ele largou lá atrás, em 13º, e começou a dar um show, passando um atrás do outro, naquelas ruas apertadas, molhadas. Foi absurdo. Ele chegou no líder, o Alain Prost, e estava virando muito mais rápido. Aí a direção de prova interrompeu a corrida. Uma decisão polêmica até hoje, né? Muita gente diz que tiraram a vitória dele ali. Muita gente. Ele terminou em segundo. Mas ali nascia o Rei de Mônaco, né? Onde ele ganharia 6 vezes. E a fama de imbatível na chuva começou a se consolidar forte. E terminar o ano de estreia em 9º, correndo numa Toleman, foi um resultado e tanto. Com certeza. Isso abriu as portas para equipes melhores. Em 85, ele foi para a Lotus. Uma equipe com mais história, mais estrutura. Ficou lá 3 anos, né? 85, 86, 87. Isso. Agora sim ele tinha carro para brigar por vitória. E a primeira não demorou. GP de Portugal, 21 de abril de 85. E adivinha as condições da pista. Chuva, claro. Chuva torrencial. Ele deu um banho, literalmente. Ganhou com mais de 1 minuto de vantagem para o segundo. Foi a primeira de 6 vitórias pela Lotus. E os resultados no campeonato foram melhorando, né? 4º lugar em 85 e 86, 3º em 87. Ele já era um dos grandes nomes ali. Sem dúvida. Mas aí, aqui a história fica realmente interessante. Ele era rápido, ganhava corridas, mas faltava o título mundial. E na Lotus parecia difícil.
E em 88 veio a chance de ouro. A McLaren, a equipe do momento, junto com a Williams, motores Honda, fortíssimos, o comando do Ron Dennis e um companheiro de equipe. Alain Prost, o professor, já bicampeão. O palco estava montado para uma era de domínio e de muito conflito. Cara, e que conflito! Começava ali uma das maiores rivalidades da história do esporte. Não só da F1. Visceral, né? E logo em 88 deu Senna. Primeiro título mundial dele, batendo Prost dentro da mesma equipe. A tensão já era gigante. E em 89 a coisa explodiu de vez. O título decidido naquela batida em Suzuka, na chicane. Famosíssima. Senna desclassificado, Prost campeão. A relação entre os dois simplesmente ruiu. Prost saiu acusando a equipe de favorecer o Senna e foi para a Ferrari em 90. Chegou o Gerhard Berger para a McLaren, um austríaco gente boa que virou um amigão do Senna fora das pistas. Mas, dentro delas, a briga com o Prost continuava agora com o francês de vermelho. Em 1990 foi a revanche. Disputa de novo entre os dois e o palco da decisão? Suzuka de novo. Só que dessa vez o Senna liderava o campeonato. Prost largou melhor, mas na primeira curva... O Senna não tirou o pé. Não tirou, bateram feio, os dois fora. E com isso o Senna garantiu o bicampeonato. Muita gente viu como o troco de 89. Intenso, controverso. Era Senna versus Prost no limite. O tricampeonato veio em 91. Um ano que começou com um domínio absurdo da McLaren. Senna ganhou as 4 primeiras corridas. E uma delas... essa foi especial pra gente. Interlagos, a primeira vitória dele em casa na F1. E que vitória! Épica, eu lembro da agonia vendo aquilo na TV. Eu também. Problema no câmbio, ficou só com a sexta marcha no final. O esforço físico dele era visível, dava pra ver no rosto. E ainda começou a chover no fim. Cruzou a linha exausto. Mal conseguia levantar o troféu no pódio. Foi a imagem da garra, da superação. Totalmente. Naquele ano o rival foi o Nigel Mansell da Williams. Mas o título veio de novo no Japão, penúltima corrida, Mansell saiu da pista. E o Senna, já campeão, na última volta fez aquele gesto pro Berger, né? Lindo gesto. Tirou o pé e deixou o amigo e companheiro de equipe vencer. Um negócio raro na F1. E a gente não pode falar do Senna piloto sem falar do Senna ídolo nacional, né? Era outra dimensão. É impossível separar. Tem que lembrar do Brasil daquela época. Fim da ditadura militar, economia aos frangalhos, hiperinflação. A gente precisava de herói, né? Precisava de algo para se orgulhar. E o Senna entregava isso todo domingo. Aquela bandeira do Brasil no pódio. Cara, arrepia só de lembrar. Ele fazia questão, né? Era a vitória do Brasil ali. Era. E a TV Globo, com o Galvão Bueno narrando. Aquilo amplificava tudo. Ele virou a alegria das manhãs de domingo. Um respiro para um país sofrido. E se a gente conectar isso tudo, a própria rivalidade com o Prost acabou ajudando a construir essa imagem, né? O Prost virou meio que o vilão para muita gente aqui. É verdade. Aumentou a torcida, o engajamento. A audiência da F1 explodiu. E até irônico e bonito ver hoje o Prost como conselheiro, colaborador do Instituto Ayrton Senna. O tempo ressignifica as coisas, né? Ressignifica. Mas na F1, a roda gira rápido. Em 92, a Williams acertou a mão de um jeito. Espetacular. O carro deles, com a suspensão ativa e outras tecnologias, era muito superior. Senna lutou muito, mas não tinha como segurar o Mansell naquele ano. Mesmo assim, ele tirou leite de pedra, sabe? Conseguiu 3 vitórias. Uma delas foi Mônaco, segurando o Mansell, que tinha um carro muito mais rápido, numa defesa que entrou para a história. Foi magistral. Em 93, a história se repetiu. Prost voltou da aposentadoria, pegou a Williams e foi tetra. Senna continuou na McLaren, agora com motor Ford, inferior ao Renault da Williams. Sabia que não tinha o melhor carro, mas talvez isso tenha só destacado ainda mais o talento dele. Ganhou 5 corridas naquele ano. E uma delas, nossa, uma obra-prima. GP da Europa em Donington Park. Chovendo, óbvio. Ah, essa volta! Largou em quarto e na primeira volta passou Schumacher, Wendlinger, Hill e Prost. Assumiu a ponta. Uma volta. É considerada por muitos a melhor primeira volta da história da F1. Genialidade pura. E aí, para 1994, o sonho aconteceu.
Senna finalmente na Williams, a equipe do momento. Prost tinha acabado de aposentar como campeão, o caminho parecia livre para o tetra do Senna, a expectativa era gigantesca. Lembro da pré-temporada, todo mundo falando, agora ninguém segura ele. Mas o começo foi estranho, né? Difícil. Fez pole nas 2 primeiras corridas, Brasil e Pacífico, mas abandonou nas 2. Erro dele no Brasil, acidente na largada no Japão. E quem ganhou as 2? Um alemão que estava começando a despontar. Michael Schumacher, da Benetton. E da F1 moderna. Meu Deus. A tragédia começou na sexta. Aquele acidente horrível do Rubinho Barrichello. Pavoroso. Por um milagre, ele escapou só com fratura no nariz e escoriações. Mas o susto foi imenso. E no sábado, o horror. Na classificação, o austríaco Roland Ratzenberger bateu muito forte na curva Villeneuve. Morte instantânea. O clima no paddock virou um funeral. Os pilotos em choque. Assustados. O Senna ficou visivelmente abalado, transtornado. Dizem que ele foi um dos primeiros a chegar no local do acidente do Ratzenberger. No domingo de manhã, ele se reuniu com outros pilotos, Niki Lauda, Berger, para discutir segurança, exigir mudanças. Tinha uma tensão no ar, uma sensação ruim. Lembro das notícias, da incerteza se a corrida ia acontecer. Senna pensou em não correr, mas no fim decidiram correr. No sábado, apesar de tudo, ele tinha feito a pole, a 60ª. Domingo, 1º de maio de 1994. A corrida começou tensa, acidente logo na largada, safety car na pista. Quando relargou, Senna na ponta, Schumacher colado atrás. Aí veio a sexta volta. A Tamburello, curva de altíssima velocidade, historicamente perigosa. Algo falhou no carro. A investigação apontou quebra da coluna de direção que tinha sido modificada a pedido dele. Ele perdeu o controle. O carro foi reto. O impacto contra o muro de concreto, a quase 300 km por hora. As imagens paralisantes. Eu lembro do silêncio na minha casa. Foi brutal. Uma roda atingiu o capacete. Trauma craniano gravíssimo. O socorro foi rápido. O Dr. Sid Watkins, médico da F1, amigo dele, estava lá. Tiraram ele do carro, levaram de helicóptero para o hospital em Bolonha. Mas não teve jeito. Horas depois, a confirmação oficial. A morte de Ayrton Senna da Silva. O Brasil, o mundo, perdiu um ídolo. Foi um choque, uma tristeza coletiva. Nunca tinha visto nada igual. O impacto foi imediato, devastador. O velório em São Paulo, dia 5 de maio, foi algo gigantesco. Uma comoção nacional sem precedentes. Mais de 1 milhão de pessoas nas ruas, dizem. Vi aqueles pilotos todos, rivais, amigos, Prost, Berger, Emerson, Stewart, Hill, Rubinho, carregando o caixão, foi de uma tristeza, mas mostrou o respeito que ele tinha. E da maior tragédia vem um legado importantíssimo: segurança. Aquele fim de semana em Imola foi um basta. A F1 teve que mudar radicalmente. Cockpits mais resistentes, áreas de escape maiores, testes de impacto mais rigorosos, o Hans depois. A F1 ficou muito mais segura por causa do que aconteceu ali. Demorou quase 20 anos para ter outra fatalidade em GP com o Jules Bianchi. O sacrifício do Senna e do Ratzenberger, infelizmente, acabou salvando muitas vidas depois. Mas como as fontes mostram, talvez o legado mais incrível e duradouro esteja fora das pistas, né? O Instituto Ayrton Senna. Pouco antes de morrer, ele conversava com a irmã, a Viviane, sobre fazer algo pela educação no Brasil. Ele se preocupava com o futuro do país. E a Viviane levou esse sonho adiante. Fundou o Instituto meses depois, e hoje é uma referência mundial em educação. Impacta milhões de crianças e jovens todo ano, formando educadores, fazendo parcerias. É um trabalho sensacional, que honra demais a memória dele. E os números dele na F1, só para relembrar: 161 GPs, 65 poles, um recorde que durou anos, 41 vitórias, 80 pódios, 3 títulos mundiais. Um currículo absurdo. As homenagens estão por toda parte. A estátua em Imola, perto da Tamburello. Arrepia. Outra em Donington. Eventos como o Senna Day em Interlagos.
mantém a memória viva. Então, o que tudo isso significa, né? Ayrton Senna foi muito mais que um piloto. Talvez o mais rápido da história em classificação, mestre na chuva, um guerreiro. Ele foi um fenômeno. Para minha geração, para os meus pais, ele era o Brasil que dava certo. A garra, a busca pela perfeição, a prova de que a gente podia ser o melhor do mundo. A saudade é imensa, claro, mas a inspiração, essa parece que não acaba. Sem dúvida. É uma combinação de fatores, né? A habilidade quase sobrenatural ao volante, a determinação feroz, às vezes obsessiva, a conexão profunda com o povo brasileiro, o patriotismo dele e, claro, o jeito trágico como tudo acabou. Interrompido no auge. Isso congelou no imaginário popular como um herói eterno. Queremos então, para fechar essa nossa conversa, prestar uma homenagem muito sincera a Ayrton Senna da Silva. Aquele 1º de maio de 94 deixou um vazio, uma tristeza que ainda dói em quem acompanhou. Mas, ao mesmo tempo, a gente celebra a intensidade com que ele viveu, a paixão em cada curva, cada vitória, cada bandeira erguida. E o trabalho do Instituto é a prova de que o desejo dele por um Brasil melhor continua vivo, dando frutos. Obrigado, Ayrton, por tudo. E fica a reflexão final, né? O que faz um legado como o dele durar tanto tempo, com tanta força, inspirando gente até fora do automobilismo? Talvez seja essa mistura rara de talento absurdo, dedicação extrema e um propósito maior. Uma vontade de representar algo além de si mesmo. Como essa força continua a emocionar, mesmo quem não o viu correr. É algo poderoso para a gente pensar.